boa noite. Hoje é o nosso último dia de oração e consagração, orando por 2026, e nós já vamos estar orando aqui, entregando, esse período de jejum. Você que está acompanhando desde o início, houve uma construção que o Senhor foi fazendo em nós, de um pensamento, de realmente de rendição à Tua palavra, entendendo que o Senhor é o fundamento da nossa vida. Então, desde o início, nós comentamos sobre que muito mais que o Senhor fazer algo novo na nossa vida, nos abençoar com conquistas, muito mais que nos abençoar e nos dar coisas, porque Ele já nos deu todas as coisas, Ele já nos deu o Senhor, mas Ele quer nos fazer um odre novo, Ele quer nos dar um novo coração, Ele quer derramar o novo dele, mas para que isso aconteça, o Senhor precisa realmente estar fundamentando algumas coisas na nossa vida. E desde o começo o Senhor foi nos direcionando a falar sobre Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? E nós comentamos no primeiro vídeo sobre Neemias, que ele é chamado por Deus para reconstruir Jerusalém, os muros e as portas de Jerusalém. E nós fizemos uma analogia que a primeira porta a ser restaurada foi a porta das ovelhas, e nós meditamos que Jesus é a porta, que Jesus é o pastor das ovelhas. E nós refletimos também que Jesus, ele é o fundamento da nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente constrói fora deste fundamento, ele vai ruir. Mas aquilo que a gente constrói, baseado em Cristo, firmados em Cristo, posicionados na Tua palavra, isso permanece. Eu quero ler com vocês 1 Pedro 2, 4 em diante. Pedro escreve esta carta e ele diz: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Pedro está falando que a pedra angular, a pedra fundamental da construção, que é colocada no alicerce, que dá sustentação para toda a edificação, é Cristo. Que ele foi rejeitado, ele foi, sim, o servo sofredor, como está em Isaías 53, ele foi rejeitado pelos homens, e ele foi para a cruz e morreu no nosso lugar para nos dar vida. Pedro está dizendo que nós também somos como pedras vivas, e que estamos fundamentados nesta pedra angular, nesta pedra fundamental, neste alicerce que é Jesus Cristo. Assim, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Existe um sacrifício espiritual agradável a Deus. Em Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tanto Pedro quanto Paulo estão falando de um sacrifício espiritual. Jesus foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Na cruz, ele completou a obra tetelestai, está consumado. Ali, ele destruiu o poder do pecado, ele despojou a todos, ele triunfou. Porém, tanto Pedro quanto Paulo estão falando de um sacrifício que nós fazemos, que é um culto racional. E qual é esse sacrifício? Como assim, sacrifício vivo? E o que Paulo está dizendo é que nós não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, que o mundo ele tem uma mentalidade que não é do reino. O mundo tem um padrão de comportamento e de vida que não é segundo os princípios do reino de Deus. Mas ele diz que o sacrifício vivo é a gente se submeter a ser transformado pela renovação da mente para que possamos experimentar a vontade perfeita de Deus. E nós já falamos que todo esse tempo de consagração e jejum, para que a gente pudesse, nosso eu, a nossa carne, se submeter ao senhorio de Cristo, porque existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que é do Senhor para a nossa vida. Então, qual é o sacrifício que nós temos que fazer? O sacrifício é o nosso eu morrer. É a gente morrer para nós mesmos, para que a gente possa viver a vontade de Deus. Todos os homens da Bíblia, os heróis da fé, todos os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles tiveram que negar a si mesmos. Em Lucas 9, 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, Ele nos convida a entregar a nossa vida, a gente morre para nós mesmos. Isso é o batismo. A simbologia do batismo, por imersão, você morre para você mesmo, você morre para o mundo
e você nasce para Deus. Esse é o novo nascimento, nascer do Espírito. Só que o nosso espírito, ele nasceu de novo, uma nova natureza. Ele coloca dentro de nós o teu espírito, a tua palavra, e ele nos dá uma nova vida, uma nova natureza. Porém, a nossa alma, ela está em reconstrução. A nossa alma vem com coisas que precisam ser subjugadas, submetidas ao senhorio do Senhor. E isso é o nosso culto racional. Quando a gente se coloca neste lugar de sermos transformados pela renovação da nossa mente e de colocar o nosso corpo, a nossa vida, como sacrifício vivo, de render a nossa vontade para que realmente a vontade do Senhor venha se cumprir na nossa vida. E todas as pessoas chamadas por Deus, os discípulos, os heróis da fé, tiveram uma experiência real com o Senhor, um encontro com o Senhor, foram chamados por Deus, todos eles tiveram que deixar algo, tiveram que perder a sua vida para viver pelo reino de Deus. Então nós vemos que toda a história da Bíblia é a história de homens que tinham uma vida comum, homens improváveis, e que pela graça de Deus, pelo poder de Deus, foram tocados, tiveram suas vidas transformadas e fizeram parte da construção daquilo que o Senhor estava fazendo. E Neemias foi um dos homens improváveis que Deus levantou e o chamou para fazer parte daquilo que o Senhor estava fazendo naquele tempo, que no caso foi a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Mas para isso acontecer, nós vemos que Deus foi levantando várias pessoas, entregando uma palavra profética, uma direção para pessoas diferentes, levantando pessoas para ajudar na obra, para que a reconstrução realmente fosse feita. Então, no contexto histórico da época, Jerusalém estava destruída, o povo estava cativo na Babilônia, eles ficaram 70 anos cativos, e agora chegou o tempo em que a Pérsia vem e conquista ali a Babilônia, e o rei Ciro é levantado por Deus, e essa profecia sobre a vida de Ciro veio lá em Isaías 45. Deus usa esse rei para permitir que o povo judeu retornasse para Jerusalém para reconstruir a sua cidade. Reconstruir o templo, voltar a adorar o seu Deus e construir a cidade. Só que antes de reconstruir a cidade, primeira coisa que foi restaurada foi o templo, foi o altar do Senhor. E aí então veio a palavra através do profeta Zacarias para a vida de Zorobabel, que era o governador de Judá. Então Deus manda o anjo que fala com Zacarias para profetizar sobre Zorobabel. Então uma visão, uma palavra profética foi liberada sobre a vida de Zorobabel. Está lá em Zacarias 4, 1 em diante. Eu vou ler com vocês uma parte que está aqui no versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo. Pedra de remate é a pedra angular do templo, a pedra fundamental para a construção do templo, que aqui no caso é o templo de Salomão, que foi destruído, e agora eles estão reconstruindo o templo. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. É tão linda essa palavra porque Zorobabel era o governador de Judá. E ele foi para Jerusalém com a primeira parte dos judeus que se retornaram. Porque o retorno do povo para Jerusalém aconteceu em 3 fases, em 3 etapas. Primeiro, Zorobabel, depois Esdras e depois Neemias. Zorobabel, ele fez a construção do templo, ele liderou a construção do templo. E o que diz aqui é que Zorobabel, nas mãos de Zorobabel, estava a pedra angular, que é o quê? O fundamento para a construção do templo. Trazendo essa palavra profeticamente, porque o Antigo Testamento é a sombra das coisas que se cumprem em Cristo. Quem é a pedra angular do templo? É Jesus Cristo. Ele é o fundamento. E aqui está dizendo que nas mãos de Zorobabel estava a pedra angular para edificar o templo. Por quê? Somente Jesus Cristo, sobre o fundamento de Cristo, é que se pode restaurar o templo. Quem é o templo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Somente através do fundamento correto, que é Cristo, que nós podemos ser restaurados. É isso que essa palavra está dizendo. E aqui diz que o prumo estava nas mãos de Zorobabel. O prumo numa construção é o que traz o alinhamento. E o que traz alinhamento para uma construção é o alicerce, o fundamento correto, que é
a pedra angular, que é Jesus Cristo. Por isso que o Senhor foi nos conduzindo a meditar sobre quem é Jesus. Porque para realmente nós sermos um odre novo, para realmente vivermos o novo de Deus, a nossa vida precisa ser reconstruída com o fundamento correto, que é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Pedro disse isso a respeito de Jesus, que ele é a pedra. Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é quem edifica o templo, é quem edifica o corpo, é quem nos edifica. Efésios 2, 19 a 22. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Jesus é a pedra, nós somos o templo do Senhor, e nele, em Cristo, através desta revelação, nós vamos sendo edificados junto com os outros para sermos morada de Deus no Espírito. Essa palavra profética que nos dá a direção daquilo que o Senhor quer fazer. E todos nós fazemos parte deste corpo, estamos em construção e também somos participantes desta construção que o Senhor está fazendo, que é a edificação do corpo de Cristo. Em 2 Pedro 1,19 diz assim: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. A palavra profética, ela é como uma luz que brilha em lugar escuro. Ela nos traz clareza, ela nos traz direção. Quando a palavra vai de encontro a Zorobabel, ele fala nem por força, nem por violência, que nem por poder, nem por poder humano, nem por força do braço, mas pelo Espírito, assim diz o Senhor. E essa palavra Espírito significa sopro. Então, a palavra é o sopro de Deus. A palavra é vida. Então, quando nós falamos, nós declaramos a palavra, nós estamos profetizando, nós estamos soprando vida, nós estamos soprando a verdade de Deus naquele lugar. Mas quando a gente usa a nossa boca para outra coisa, que não seja declarar a palavra que o Senhor tem revelado, nós também estamos construindo, mas não estamos construindo para o reino. Nós não estamos construindo no fundamento, nós estamos construindo na areia. Por isso que o Senhor nos chama a realmente estarmos firmados no Senhor e profetizar a palavra de Deus. E eu quero finalizar com o texto de João 13, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Antes dele ir para a cruz, ele se reúne com os discípulos para celebrar a Páscoa. E Jesus tem um ato ali que deixa um ensinamento profundo para nós, que somos discípulos do Senhor. Ele tira a sua túnica, ele agacha, pega a toalha e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Jesus fala assim para ele: vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. O que é lavar os pés uns dos outros? É você lavar os pés com a palavra, é você servir no reino de Deus. Nós fomos chamados para este lugar de servir ao Senhor. E ele colocou características muito particulares dele em cada um de nós. E cada vez que nós pregamos a palavra do Senhor, que nós liberamos uma palavra, seja pregando, seja servindo, seja amando, seja uma conversa com o irmão, entre os irmãos, um fala um versículo, uma palavra que Deus falou com ele, outro compartilha outra palavra, um testemunho, nós estamos lavando os pés uns dos outros. Existe uma palavra de vida profética sobre cada um de nós, uma vontade boa, perfeita, agradável, que o Senhor tem para a nossa vida, com todas as particularidades que Ele colocou em cada um de nós. Somos homens improváveis, mulheres improváveis, porém, o Senhor nos chama para participarmos daquilo que Ele está fazendo na terra. E esta construção do Senhor na nossa vida, ela começa a partir do fundamento correto, da restauração do altar de adoração na nossa vida, que Jesus Cristo é o fundamento da nossa vida. E a partir deste lugar, o Senhor vai reconstruindo a nossa vida, a nossa história e tudo que estiver à nossa volta. Ele vai à nossa frente, endireitando as veredas, nos mostrando o caminho e nos usando também para fazermos parte desta construção, como instrumentos de levar as boas novas, através da palavra pregada, através de um abraço, através do serviço, através do amor,
em todas as coisas. Somos filhos e estamos servindo ao reino de Deus para proclamar as virtudes do Senhor e para manifestar o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa continuar falando com você, te dando clareza, direção e iluminando teus caminhos e revelando a vontade boa, perfeita e agradável para você, para a sua família, para a sua vida, e que muitas vidas possam ser tocadas a partir do seu posicionamento em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo de oração, de consagração, Senhor. Nós nos dispomos, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Cremos que o Senhor é fiel para completar a boa obra. Assim diz a tua palavra, Senhor. Completa a tua obra em nós, Senhor. O Senhor venha continuar falando conosco, trazendo mais revelação da tua palavra. Que o Senhor venha gerar em nós este coração, Pai, de servo, Senhor. Que nós possamos ter mais discernimento da tua voz. Que a nossa boca seja instrumento, Senhor, para profetizar a palavra do Senhor, declarar a palavra de vida. Que nós possamos, Senhor, servir a Ti, lavar os pés uns dos outros e participar da edificação do corpo de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada família aqui representada. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha sobre cada um. Como diz na Tua palavra, não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre cada um e nos capacite pelo poder do Espírito a viver o Teu reino aqui na terra. E que o Teu reino venha a ser manifesto. Em nome de Jesus, sopra a vida, sopra o Teu Espírito, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil. Sopra o Teu Espírito Santo. Nós profetizamos vida, nós profetizamos a restauração do altar de adoração que é Cristo. Tu és a pedra fundamental, Senhor. Nós profetizamos a palavra do Senhor sendo liberada e nós profetizamos a reconstrução dos muros da nossa família, da nossa casa, a reconstrução dos muros da nossa cidade, a reconstrução dos muros do Brasil, Pai. Levanta, Senhor, os teus Neemias deste tempo. Levanta, Senhor, Zorobabéis. Levanta, Senhor, os Esdras deste tempo. Levanta o teu povo com poder, com glória, com graça, com ousadia, no poder do teu Espírito, para que a tua obra venha a ser completa na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.